Olá, e aqui é Central, meu nome é Luiz Felipe e hoje é o nosso 12º dia do Jejum da Vitória. E o tema de hoje é o livramento da fornalha. Eu queria começar lendo com vocês o livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, saiba que não prestaremos culto aos seus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Essa passagem nos mostra a história de um rei, Nabucodonosor, que criou um decreto para aquele povo que toda vez que tocasse o som de instrumentos, todos da cidade deveriam se prostrar diante de uma imagem de ouro que ele criou. E quem não se prostrasse seria lançado na fornalha. Mas haviam 3 homens corajosos que não se prostraram: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E como diz esse versículo que lemos, esses homens disseram ao rei que o Deus deles, o nosso Deus, poderia livrar-los da fornalha, mas que mesmo que se não livrasse, eles não se prostrariam diante daquela situação. E essa passagem nos traz muitas reflexões, e a primeira delas é que todas as ameaças vêm para nos causar medo, e o medo nos faz parar. Muitas vezes nós desistimos na primeira adversidade por conta do medo. O medo vem para nos fazer parar e nos desistir do nosso processo. E o que eu quero te dizer com isso é que as ameaças, elas vêm para nos dizer que estamos no caminho certo. Quando nós estamos na nossa direção, tentamos conquistar nossos objetivos, as ameaças vão chegar. Mas nós devemos entender que as ameaças não têm poder para nos parar. Quem nos ameaça não tem poder e nem autoridade sobre as nossas vidas. Então, a primeira mensagem que eu queria dizer é que você deve persistir diante dessas situações de adversidades. E eu acredito sim que eles tiveram medo de ir para a fornalha, tiveram medo diante dessa situação. Mas maior que o medo era a confiança no Deus que eles serviam. Era a confiança que Deus poderia intervir diante daquela situação. Mas mesmo que se não intervisse, eles confiavam no poder de Deus. E como disseram no versículo 17... Se assim for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar, mas mesmo que não nos livre, não iremos nos prostrar. O que entendemos com isso é que, primeiramente, não devemos determinar o que Deus tem que fazer, e sim acreditar e confiar que Ele fará. E diante dessa mensagem, o que o livro quer nos ensinar é que a nossa fé precisa ser posicionada diante dessas situações de medo e adversidade. Então, o que você tem que gravar no seu coração? Não devemos nos mover pelo medo, e sim pela nossa fé. Então, diante de situações adversas, posicione firmemente a sua fé. E, acima de tudo, acredite e confie em Deus, mesmo diante dessas situações de medo. E as lutas e as dificuldades sempre virão, mas o mais importante é sabermos posicionar diante disso. É nos posicionarmos em fé diante dessas situações. E eu quero finalizar com uma pergunta: qual foi a última vez que você se expôs posicionando a sua fé? Reflita nisso, reflita nessa mensagem e carregue isso no seu coração. E que nesse momento você feche seus olhos e vamos orar em cima disso. Pai, eu quero orar, Senhor, pedindo para que o Senhor as conceda coragem. Que o Senhor, Pai, faça com que as pessoas entendam que o medo e a adversidade vai chegar na vida delas, mas que nós não possamos nos mover diante do medo, e sim diante da fé. Que nossa fé possa ser posicionada e que possamos declarar a sua glória diante da nossa fé. Espírito Santo, que o Senhor afaste todo o medo, que o Senhor afaste ameaças nas nossas vidas, mas que quando o medo vier, nós possamos entender que nós temos o Senhor. E quando nós entendemos que o Deus da fornalha está com a gente, nós possamos posicionar a sua fé diante dessas adversidades, posicionar a nossa fé diante do medo. Então, em nome do Senhor Jesus, é essa a palavra de hoje. Amém.